Vamos lá, olha só, tem essa história que foi muito boa ontem, gente. Boulos foi num debate na CNN Brasil realmente Boulos merece uma medalha, né? Todos os nossos parlamentares maravilhosos merecem medalhas, né? A gente tem que fazer aqui no Blocou no final do ano medalhas. Para quem daremos medalhas? Porque o Boulos é um herói. E ele foi lá na CNN Brasil debater com Eduardo Bananinha. Outro dia o Boulos estava debatendo com. Foi o Boulos, não, foi o Lindbergh debatendo com o Kim Kataguiri. É dureza, viu? É dureza a vida do parlamentar de esquerda. Mas foi lá o Boulos, né? E eu comecei a ver o zum nas redes sociais das pessoas dizendo: gente, o Boulos está massacrando o Bananinha, massacrando, né? Eram esses os comentários que eu vi, não tinha assistido, até passei para o pessoal da redação, e o pessoal já estava de olho também nessa história do debate, e de fato, gente, a melhor do Boulos foi chamar o Eduardo Bolsonaro de patriota da Shopee. Né? É muito bom isso. Né? Eu mesma, quantas vezes eu já não falei aqui que esses caras são falsos patriotas, tanto quanto são falsos cristãos. Né? Essa história do falso cristão, o Lula tem usado bastante contra o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca se ligou em religião. Ele pongou nessa história para ganhar voto. Né? E assim como ser patriota, ele nunca foi. Eu acho que o terceiro ponto que a esquerda tem que começar a bater é que o Bolsonaro ele é tudo que os militares não gostam no militar. Tá? Ele é um péssimo militar. Isso também tem que ser explorado. Mas vamos lá. Patriotas da Shopee diz Boulos sobre Eduardo Bolsonaro, extremistas da direita. Deputado do PSOL critica a postura submissa à política dos Estados Unidos e acusa bolsonarista de golpismo disfarçado de patriotismo. O deputado federal Guilherme Boulos chamou o parlamentar licenciado Eduardo Bolsonaro e seus apoiadores de patriotas da Shopee durante debate sobre o impacto do apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na noite da segunda-feira, ontem, na CNN Brasil. O Brasil não é quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são a última instância de recurso. Não estão acima juridicamente de nenhum outro país. Ele vai para lá, né, o Eduardo Bananinha, ele vai para lá conspirar contra o próprio país. E essa turma vem dizer ainda que é patriota. Diz que é patriota, mas bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Pede que o Donald Trump imponha sanções contra seu próprio país. São patriotas da Shopee, nem aqui, nem em lugar algum. A fala se deu após uma série de afirmações viralatistas de Eduardo Bolsonaro, que chamou os Estados Unidos de farol das liberdades. Reafirmou a própria narrativa de que existe uma perseguição política contra ele e sua família em curso no país e defendeu uma anistia ampla, geral e irrestrita aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. Vão ter que dizer que os Estados Unidos é uma organização ditatorial criminosa. E não é? Eu acho muito engraçado. Hoje em dia, gente, se tem um país que se aproxima cada vez mais de ser uma ditadura, é os Estados Unidos. Está mandando embora gente que vive lá há mais de 30 anos, que vivia lá há mais de 30 anos. Está prendendo gente apenas por pedir Free Palestine, sabe? Apenas por defender a Palestina, tem gente sendo presa nos Estados Unidos. Isso é ditadura. Perseguindo universidades, perseguindo professores. Por isso, o Boulos deveria ter falado também lá. Ele não fala apenas de Bolsonaro e seus familiares, mas da perseguição feita a todos os seus apoiadores. Queremos uma anistia ampla, geral e restrita para que possamos retomar o Brasil ao rumo que queremos. Boulos prontamente rebateu, explicando a narrativa de perseguição criada pela extrema-direita referente aos atos golpistas que insiste em comparar o que ocorreu naquele dia com posicionamentos da esquerda brasileira. Agora, ele compara a posição dele de ser perseguido pelo STF com posicionamentos das pessoas de esquerda. Eu mesmo já critiquei o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes e já fui processado pelo Gilmar Mendes. Sabe o que eu não fiz? Planejar matar o ministro do Supremo e o presidente da República eleito, depredar a sede dos três poderes no 8 de janeiro. Você sabe, mas tenta enganar as pessoas. Você não está sendo indiciado, nem o seu pai, nem ninguém, pelo que pensa do Supremo.
vocês estão sendo indiciados porque fizeram uma conspiração golpista para virar a mesa da eleição no país, porque perderam no voto popular, né? É muito engraçado o Trump dizer que quem vai julgar o Bolsonaro é o povo. O povo já julgou o Bolsonaro. O povo não reelegeu o Bolsonaro depois de um mandato desastroso, porque esse pessoal é ruim de serviço. Esse pessoal é ruim de serviço. O Bolsonaro fez uma péssima administração no país. Quem é que não foi reeleito? Ó, Fernando Henrique reeleito. Lula reeleito. Dilma reeleito. Só o Bolsonaro não foi eleito. Então o povo já deu o veredito Bolsonaro fora, não é não, Marcelo? Não, com certeza. Já foi julgado, está inelegível, mas tem um ponto que o Boulos toca aqui nessa segunda aspa dele que eu acho que é muito importante, que é disso. Eles podem criticar o Moraes, quem eles quiserem, eles podem criticar o Supremo Tribunal Federal, a composição, a maneira como os ministros são eleitos, né, indicados. Isso todo mundo pode fazer, é o que nós sempre colocamos aqui. Todos nós podemos fazer um vídeo criticando, né? Claro, você não pode ir para ataque moral, difamatório, etc. Mas você pode criticar uma decisão do STF, vamos supor. Gui, bota inverte aí. Eu estou parada aqui, o Marcelo está falando. Tá. Então, por exemplo, nós podemos criticar uma decisão do STF sobre aborto, sobre porte de drogas, né? Drogas proibidas, criminalizadas, e assim sucessivamente. Então, essa fala do Boulos de que não é por isso que eles estão sendo julgados é muito importante, porque é nisso que eles se prendem. E eles têm também mentindo, eles estão mentindo para as pessoas dos Estados Unidos. Porque quando a gente pega os deputados estrangeiros falando sobre o caso Eduardo Bolsonaro, eles colocam isso, de que eles estão perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que é um censor, quando não é verdade. Não existe censura no Brasil, é sempre muito importante isso ser repetido ad infinito, gente. Entendeu? Vai sobre, a OEA, gente, que é uma organização dos Estados Unidos, deixa isso muito claro também. Não há perseguição a ninguém no Brasil. E, pelo contrário, eles apontaram deputados populares da internet como disseminadores de mentira. Aliás, um deles, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, está correndo risco de ficar inelegível por conta da disseminação de mentira. Então, essa questão que o Boulos coloca, ela é a mais importante. Uma que todo mundo pode sim criticar o STF. Pode e deve. Viu, gente? Pode e deve criticar o STF. Pode criticar o governo, pode falar do que vocês quiserem. O governo de São Paulo, o que não pode é mentir, difamar, espalhar mentira, criar teoria conspiracionista e, como colocou o Boulos também, invadir, planejar um golpe de Estado e montar um plano para assassinar ministros da corte. Marcelo, hoje o Rovai deu uma exclusiva na Fórum, né, dizendo que o Boulos será ministro de Lula. Né? Olha só o que o Rovai fala aqui, gente. Lula já teria batido o martelo. A expectativa no Planalto é que o deputado federal Guilherme Boulos deva ser anunciado ministro da Secretaria-Geral da Presidência ainda essa semana. Contou a favor de Boulos tanto a eleição tranquila de Edinho Silva para a presidência do PT, quanto a melhora da avaliação da popularidade de Lula depois do confronto com o Congresso nas redes. Boulos se empenhou pessoalmente na campanha e ficou claro que Lula precisa de gente jovem e que dialogue com a base do governo nas ruas e nas redes. O atual ministro Márcio Macedo deve assumir um cargo importante na Executiva Nacional do PT ou uma das vice-presidências ou mesmo a tesouraria da sigla, onde ele já foi titular. Né? Vocês sabem que a Secretaria-Geral é um ministério que tem relação direta com os movimentos sociais. Né? Então, o Boulos é craque nisso. O Boulos é craque em redes e craque no diálogo com os movimentos sociais. Eu acho que o Lula vai marcar um golaço com o Boulos no Ministério. O tanto que o Boulos, eu acompanhei, né, batalhou para que o PSOL mantivesse apoio, continuasse na base
do governo Lula, né? Tinha uma parte do pessoal que não queria, mas ele foi lá e bancou Lula. Boulos é lulista, né, Marcelo? Uhum. Eu, quando vi essa decisão, que já, né, corre, né? A gente acompanha esses trâmites em torno do nome do Boulos. A minha leitura é que o Lula já estava pensando no futuro também, porque o Lula é isso, gente. O Lula é um estrategista político. Ele não tá porque ele acha o Boulos legal, não. Ele é estrategista. Ele está olhando para frente. De quem eu vou precisar na disputa eleitoral ano que vem? Entende? E o Boulos, né, assim como a Simone, assim como a Haddad, já se mostraram leais. E isso é uma coisa, está na biografia do Lula, do Fernando Moraes. O que é que o Lula analisa nas pessoas? Lealdade. Quem é leal com ele? A pessoa até pode, às vezes, ter ruim de entrega, mas o que o Lula valoriza muito é a lealdade. É quem está com ele, independente do que for. Então, o Lula está olhando para o ano que vem, essa nomeação, porque vamos pensar aqui, nós estamos no mês 7, né? Então, se Boulos vai assumir esse ministério, ele provavelmente, Sinara, vai ter um papel muito importante na campanha de mobilização e organização das caravanas, né? Da campanha presidencial do Lula. E provavelmente ele não deve disputar um novo mandato. Ou vai tentar casar isso com a campanha do Lula. Eu acho difícil. Né? Porque o Juliano Medeiros, acho que há um mês e meio, ele disse que era isso que estava sendo discutido. Porque o Lula enxerga um papel grande para o Boulos no governo. E na juventude, né? Exatamente. Né? E ele é um mobilizador, é jovem. Só que isso levaria o Boulos a não disputar um novo mandato. E talvez o pessoal focasse na Erika Hilton, que hoje está na mesma corrente que o Boulos, para ser a grande puxadora de votos da campanha do ano que vem. Não vamos esquecer que o Boulos teve 1 milhão de votos, gente. E o pessoal também não pode abrir mão desses votos, porque por conta da cláusula de barreira. Então, vamos supor, Boulos vai para o governo, mobilização social, gente, que é isso. O que acontece com esse candidato? Ele vai abrir mão de... Então, disso que se trata também. Quem que vai, então, assumir os votos dele? Porque isso é normal na política, viu, né, Sinara? Quando alguém vai para uma outra esfera, escolhe uma pessoa para pegar os votos dela e repassa, né? Isso é da política. É a Erika Hilton. Hoje, depois do Boulos, é a mais popular do pessoal. É a mais popular. Hoje ela cresceu muito. Puxadora de votos. Ela, então, me parece que é isso. E vamos supor, aí já fazendo futurologia, né, que não se deve fazer na teoria política, mas caso o Lula ganhe, se reeleja, e eu creio que ele vá se reeleger, Sinara, o Boulos também passa a ser uma figura central do governo do Lula. Para cargos assim, Casa Civil, articulação política, entende? Que são os cargos, gente, não é à toa que para esses cargos Fazenda, Relações Institucionais, Casa Civil, é só os leais, que é Rui Costa, Haddad e a Gleisi Hoffmann. É só o petit comitê. É isso que a gente precisa olhar e acho, então, que o Lula está pensando nisso. Ele está olhando para além do ministério. Ele está enxergando à frente. Depois, se o Boulos não sair candidato e o Lula for reeleito, será reeleito, ele vai para o ministério, né? Não, com certeza. Eu acho que deve ser um ministério, assim, a meu ver, na nível Casa Civil. Entende? Porque é muita lealdade. Né? Uma pessoa que tem a reeleição garantida, o Boulos tem, se ele sair candidato a deputado, vai ter também, acho que de novo, 1 milhão de votos, se não mais. Ele cresceu também, foi uma figura muito importante. Para ser esse grande mobilizador, porque é isso, né, Sinara? O Boulos é como você coloca, ele conecta com a juventude, né? Tem a questão que é muito importante para o governo, assim, rejuvenescimento. E tem uma outra coisa também, que até ontem, quando foi decretado eleito o Edinho Silva presidente, ele fala, temos 2 missões, né? Esse mandato da presidência do PT é a eleição, por óbvio, e depois da eleição, o pós-Lula. São as 2 missões que nós temos à frente aqui, das mais importantes. Um novo mandato para o presidente Lula e o pós-Lula, porque daí o Lula se aposenta, né, gente? A gente não pode
Então, acho que o Boulos, viu, Sinara, já entra nessa receita de bolo aí. Eu acho que o Lula já está olhando para isso já. Quem que eu vou deixar, sabe, encaminhado? Já tem o Haddad, tem não sei quem, tem o Boulos agora. Eu acho que ele está pensando nisso.